Olá, bem-vindos a mais uma aula de lógica de programação. Você já reparou que toda decisão que você faz no dia a dia é fruto da avaliação de uma condição qualquer? O que você vai comer no almoço, por exemplo, se vai ser chocolate ou se vai ser salada, tudo isso você tem que ter um motivo ou alguma coisa que você está estudando para decidir se faz ou não. Bom, por isso mesmo, hoje em Lógica de Programação, nós vamos falar sobre estruturas de decisão. E na estrutura de decisão, isso é muito mais comum do que você imagina. Vou pegar um exemplo do cotidiano. Imagine você andando pela cidade e precisando encontrar uma rua. Você trafega por uma avenida qualquer e vai comparando cada rua que você está passando para saber se você vai entrar nessa rua ou não. E é mais ou menos esse o modelo de uma decisão condicional. Na lógica de programação, nós temos isso através de um comando. A decisão condicional é feita através do se, fim, se, que avalia uma condição, e essa é chamada condicional simples. Bom, o se, fim, se funciona da seguinte forma. Você tem o operador se e uma condição que é avaliada. Se essa condição for verdadeira, então todos os comandos que você precisa são executados dentro de um bloco que se encerra com um fim se. Bom, se eu quiser representar graficamente, basta utilizar o símbolo do losango, que é justamente o símbolo do condicional. Dentro do losango, eu vou sempre colocar uma expressão que eu possa avaliar como verdadeira ou falsa. E a sua representação é dessa forma. Se eu pegar agora o exemplo do nosso mapa, eu trafegando por uma rua, ficaria dessa seguinte forma. Se a rua que eu estou procurando é igual à que eu tenho no meu mapa, então eu vou prosseguir e encerro o bloco com o fim se. Além do desvio condicional simples, nós também temos o desvio condicional composto, que é usado, que é chamado pelos comandos se, senão e fim se. Essa estrutura no pseudocódigo fica da seguinte forma. Se a condição que eu estou avaliando é verdadeira, então eu executo os comandos todos do bloco verdade. Podem ser vários comandos, até eu encontrar um senão, que é justamente uma avaliação falsa da minha condição. Então, se a condição é verdadeira, os comandos verdade. Senão, eu opero os comandos falsidade. E encerrando com o fim se. O diagrama no fluxograma ficaria da seguinte forma. Eu utilizo o mesmo símbolo do losango, porém, eu tenho agora duas opções. Uma opção verdadeira e uma opção falsidade. Se nós fôssemos pegar o exemplo do mapa, circulando pela cidade, eu poderia decidir, por exemplo, chegar até um estágio onde eu falo, se essa for a rua que eu procuro, eu prossigo. Se não, eu desisto e volto para casa. Esse mesmo exemplo no pseudocódigo ficaria da seguinte forma. Se a rua que eu procuro é igual à do mapa, então eu vou prosseguir. Se não for, ou seja, eu estou cansado de procurar e já não quero mais prosseguir, então eu desisto e encerro com o fim se. Um outro exemplo que a gente poderia pregar de uma estrutura de decisão é uma decisão muito comum que a gente tem sempre no final do ano e que deixa todos os alunos perdidos e bravos. Se a média, por exemplo, fosse maior que 7, então o aluno foi aprovado. Se não, o aluno foi reprovado. Fim se. Assim a gente encerra esse pseudocódigo. Bom, graficamente ficaria da seguinte forma. Se a média que eu tenho é maior que 7, é um verdadeiro isso? Sim, o aluno foi aprovado. Se não, o aluno foi reprovado. Os desvios condicionais contam com o apoio de operadores lógicos. São pelo menos 3 operadores lógicos que nós temos, que nós utilizamos em cada avaliação ou em cada condicional. O primeiro deles que nós vamos falar é o não. A função do não é inverter uma avaliação ou inverter uma situação condicional. E funcionaria assim, num fluxograma. Você tem uma condição que está somada a um não, e essa condição é falsa, ela se torna verdadeira. Se ela for verdadeira, ela se torna falsa. É bem simples. Nesse nosso exemplo aqui, essas instruções só serão executadas quando a minha condição for falsa. Não falso, se torna verdadeiro. O outro operador lógico que nós temos é a conjunção e.
O e, ele soma as condições e só vai retornar verdade se todas as minhas condições forem verdadeiras. No exemplo gráfico, dentro do operador, dentro do condicional, ficaria assim: condição 1 e condição 2 só serão verdades se tanto 1 como 2 forem verdades. Então aqui as instruções são executadas se ambas as condições forem verdadeiras. Veja, se uma delas for falsa, eu falsifico toda a minha condição. E o último operador é o OR, também chamado de disjunção lógica. O OR, ele já é um condicional que facilita, porque apenas uma condição sendo verdadeira, toda a minha avaliação se torna verdadeira. Veja graficamente como ele fica. Condição 1 ou condição 2, como eu avalio tanto condição 1 ou condição 2 sendo verdadeira, a minha condição se torna verdadeira. Apenas quando as duas forem falsas que eu tenho uma condição falsa. Aqui no diagrama, as instruções são executadas se pelo menos uma das condições forem verdadeiras. Bom, assim nós terminamos a nossa aula de lógica de programação, onde nós vimos o se, fim C, e o se, senão, fim C, e também os operadores lógicos. Muito obrigado e até a próxima.